Meu amigo, prepare o seu bolso, lá vem mais uma Copa do Mundo aqui no Brasil, mais uma Copa do futebol, só que dessa vez não do masculino, como foi lá em 2014, aquela Copa vergonhosa que você se lembra muito bem, aquele evento do 7-1 e tudo mais. Estamos falando agora da possibilidade do Brasil sediar a Copa do Mundo feminina, né? Olha só que ideia maravilhosa, né? Quem diria o governo PT voltando ao poder, logo tratando de trazer mais um evento desse tipo aqui para o nosso país. Afinal de contas, né, os empreiteiros precisam ganhar dinheiro novamente e o círculo da corrupção precisa voltar a girar. Vamos dar uma olhada então nessa maravilhosa ideia trazida pela ministra Ana Moser aqui, Ana Moser, não sei. Vamos dar uma olhada nessa história. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso. E é claro, certamente você sabe, não que eu acredite que você esteja acompanhando, né? Mas está acontecendo a Copa do Mundo lá na Nova Zelândia e na Austrália também. Então está acontecendo nesse momento, o Brasil está participando, não faço ideia de como estão os resultados. Se você quiser a minha opinião sobre essa Copa e sobre o futebol feminino, fiz um vídeo recente aqui no meu canal, pode procurar, que você vai encontrar eu falando sobre esse tema aí. Mas o grande ponto é o seguinte, toda essa história da Copa do Mundo deixou a ideia aí do futebol feminino como uma grande potência do esporte aqui do Brasil muito em alta, né? Todo mundo falando aí aquela coisa do governo Lula de dar ponto facultativo nos dias dos jogos lá para quem quiser assistir, né? Enfim, aquela coisa patética e essa ideia, não, temos que apoiar o futebol feminino, temos que incentivar, temos que investir nele e tudo mais. Pois bem, toda essa história foi dar aonde? Foi dar nessa maravilhosa ideia aqui, que até o presente momento foi propagada só pela senhora Ana Moser, que é a ministra do esporte do governo Lula, mas não duvido nada de que tenha mais gente no governo pensando nisso, vendo com bons olhos essa possibilidade. E aí, o que diz a reportagem aqui trazida pelo antagonista que eu estou olhando aqui? Ela, a ministra do esporte, então, afirmou que a possibilidade do Brasil sediar o evento de 2027, daqui a 4 anos, então a próxima Copa do Mundo já, então a possibilidade do Brasil sediar essa Copa aí é vista com muita simpatia pelo governo. E eu não tenho dúvidas de que o governo Lula nutre muita simpatia, uma quantidade enorme de simpatia pela ideia, pela possibilidade de sediar mais um evento do tipo aqui no Brasil. Nós sediamos as Olimpíadas, sediamos a Copa do Mundo e você sabe bem como isso é um prato cheio para políticos e para empreiteiros. A festa que essa turma fez não está no gibi, não é? Mas então olha só aqui o que foi dito por ela, pela ministra a esse respeito. Como argumento para justificar a candidatura está a questão da infraestrutura, né? E ela traz aqui o ponto de que o Brasil já tem uma infraestrutura adequada para esse tipo de evento porque foi herdado lá de 2014 e algumas coisas foram ampliadas, supostamente outras foram mantidas, né? Então ela disse que essa infraestrutura já existente, ela é mais do que necessária, ela é além do que é necessário, do que é exigido para o evento, então não teria muito o que se fazer, né? E ela disse aqui que é uma intenção do governo fazer eventos que sejam positivos em todos os sentidos, que não tenham grandes gastos e que aproveitem a infraestrutura que temos, né? Quem que vai acreditar numa história furada dessas aí, vindo de uma pessoa que pertence ao Partido dos Trabalhadores, ao partido do Lula, né, que já fez coisas do tipo, traquinagens do tipo no passado, e a gente sabe onde essa coisa foi parar. E é claro que a reportagem traz o legado da Copa de 2014, que todos nós conhecemos muito bem. Um monte de estádios foram feitos ou reformados, o próprio Maracanã aí teve uma reforma absurda, e originalmente aí havia um orçamento, afirmou-se que o governo daria apenas parte do valor, não seria o valor integral, e no final das contas a União acabou arcando com a maior parte dos custos, tanto das Olimpíadas de 2016, acho que foi 2016, trouxeram aqui 2018, mas 2018 é ano de Copa do Mundo, né, de eleições, não, acho que erraram aqui, né, mas então, foi gasto uma fortuna aí, para as Olimpíadas foram 7 bilhões de reais, porque é uma cidade apenas, né, então todos os gastos restritos aí, e mais uma baba, uma fortuna na reforma e na construção de estádios
para a Copa do Mundo, uma quantidade absurda de dinheiro que foi desperdiçada nesses eventos e que na maior parte dos casos se mostrou totalmente inútil, né? Veja que, por exemplo, que no Rio de Janeiro foram feitas aí obras para a linha 4 do metrô da cidade, mas as obras não foram concluídas, é claro, né? Elas não foram terminadas antes das Olimpíadas, e uma vez feitas as Olimpíadas, para que terminar isso, né? A grana já rolou mesmo, o pessoal já recebeu dinheiro, a propina já foi recebida, não tem por que terminar a obra, né? A Vila Olímpica também é outro grande fracasso retumbante, ela tem 1/3 apenas aí da ocupação dela, o Parque Olímpico passou a maior parte desse tempo fechado, sendo que a promessa era transformar ele aqui em um complexo de lazer com diferentes usos. Já em relação à Copa do Mundo, alguns estádios aqui são usados. O pessoal do Antagonista traz a informação de que o legado não é tão ruim quanto o das Olimpíadas. Eu discordo totalmente. O fato de um estádio ser utilizado e dar retorno, dar lucro atualmente, não significa que ele seja um investimento viável, porque foi gasto muito dinheiro em cada um desses estádios aí. Você se recorda disso? Quanto tempo o lucro atual deles demoraria para pagar tudo o que foi investido, o tal do payback, não é? Eu desconfio que em todos esses casos aqui o investimento não se paga, esse retorno aqui é simplesmente inalcançável dado o tempo, o período de payback para que esse valor retornasse de alguma forma para os cofres públicos, né? Mas de fato eles são muito usados, principalmente os estádios aqui de São Paulo, Bahia, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, porque tem muitos jogos de campeonatos, tem eventos, shows e tudo mais. Porém, outros estádios aqui, como o de Manaus, que é um absurdo total, estão completamente sucateados porque não há demanda para a existência desses estádios nessa parte do Brasil, né? A Arena Amazônia tem quase 40 milhões de reais de dívida apenas aqui em energia elétrica, que inclusive foi cortada. E como não tem jogos lá, praticamente não tem, a arena virou só um local para shows, para eventos desse tipo. Já em Fortaleza e Natal tem problemas ao redor dos estádios também, promessas que foram feitas de obras para ajudar a melhorar a infraestrutura do local, das redondezas, das imediações, coisas aqui como prédios comerciais, shopping, esse tipo de coisa, estradas, enfim, coisas que foram prometidas e obviamente não foram cumpridas, né? Porque uma vez que a Copa do Mundo acabou, tchau, tchau, promessas, elas não serão retornadas, né? Então só a ideia de pensarmos que mais uma vez poderíamos ter um evento do tipo aqui no Brasil já faz eu sentir vontade de segurar a minha carteira aí com um pouco mais de força, porque todos nós sabemos que no final das contas nós seremos assaltados. Ah não, mas o Brasil já dispõe de uma infraestrutura completa para atender esse evento aí, não haveria gastos. Sério que não? Qual era a promessa na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, né? Quais eram as promessas? A primeira é de que os gastos seriam baixos, na verdade eles extrapolaram demais o orçamento inicialmente proposto, inicialmente apresentado, que justificou a candidatura do país para esses eventos, né? O país simplesmente não se candidata e vai lá, ele faz toda uma projeção de quanto que vai gastar para apresentar para a sociedade, a fim de demonstrar que a coisa é viável de fato. Então apresentaram números falsos, subestimados e que estavam totalmente desligados da realidade que se mostrou ao longo do tempo em obras totalmente deficitárias e que trouxeram um grande prejuízo para os cofres públicos. Então, essa promessa de não haver gastos para fazer um evento como a Copa do Mundo Feminino aqui no Brasil, ela é mentirosa simplesmente por uma questão de dedução lógica. Sendo o PT que está falando isso, o governo Lula, por óbvio isso é uma coisa mentirosa. Assim como é mentirosa aquela ideia de que essas infraestruturas serão muito bem utilizadas de outra forma depois, não vão ser obras destinadas exclusivamente ao evento esportivo que o Brasil irá sediar em questão, né? Então isso também é mentiroso, conforme nós vimos. Obras aí, elefantes brancos foram erguidos apenas para dar dinheiro para empreiteiros, para dar dinheiro para políticos, para fazer essa máquina, essa roda da corrupção, dos subornos, das propinas, girar de uma forma absurda, enchendo os bolsos dessa galera, e aí ficam essas obras, esses monumentos completamente inúteis, demonstrando como o Estado é totalmente ineficiente em gerir recursos e como ele trabalha apenas em interesse próprio. É isso que sobra no final das contas. E aí você junta isso
todo esse esforço, todo esse possível gasto que haveria para trazer a Copa do Mundo aqui para o Brasil, com um evento que não tem tanta demanda, não tem tanta procura. Fala sério, você acha que vai haver o turismo que teve com a Copa do Mundo de 2014, trazendo o evento feminino aqui para o país? A FIFA revelou aí que deu ingressos para as pessoas porque a procura estava baixa. Você acha que você ia encontrar ingressos sendo dados na Copa de 2014 aqui no Brasil? Isso acontece só no campeonato feminino, porque não tem essa procura, não tem essa demanda por parte do público. Então não haveria um ganho em matéria de turismo, não haveria um ganho em matéria de arrecadação para os locais que receberiam esses jogos aí. O que haveria apenas é um gasto totalmente desnecessário com um evento que não é lucrativo, um evento que não traz divisas para o país que o recebe. Então trata-se apenas de lacração, essa coisa de vamos incentivar o futebol feminino, vamos fazer ele acontecer, e também aquele desejo sempre presente por parte do governo PT de roubar mais dinheiro aí por meio de obras, por meio de reformas, criação de espaços, de infraestrutura para receber um evento desse porte aí. É o grande interesse de todo mundo. E sim, essa ideia, conforme diz a Ana Moser, é vista com muita simpatia pelo PT do Lula, pode ter certeza disso, porque eles vão ganhar muito dinheiro nessa história se realmente o Brasil vier a sediar esse evento aqui em 2027. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!